A gente falou de geração aqui no começo do nosso podcast e a gente vê que a garotada hoje quer consumir essa comunicação de um jeito muito mais rápido. Em 1 minuto eu preciso dizer tudo o que você precisa saber. É difícil você encontrar uma linha, né, de uma comunicação rápida com essa garotada. A gente precisa aprender mais a melhorar essa comunicação com esses jovens que vêm vindo e eles aprender um pouco com a gente também, que não dá pra falar tudo em 1 minuto, né? E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana estou aqui com Ângela Ruiz, que é um episódio que nós estamos planejando há pelo menos uns 4 uns 4 anos. Ela é jornalista na Clima Tempo, como você bem sabe, e host do podcast Agrotalk, que é um baita de um podcast legal de agro também. Ângela, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Obrigada, Paulo, obrigada, Agro Resenha, e também agradecer aí nessa sua audiência com o seu público agro, também muito importante. Nós dois, né, que juntos, né, nesse mercado do agro, nesse setor, a gente cria, né, esse podcast para gerar conhecimento, né, trazer a informação para esse produtor rural que está no campo. Muito obrigada. Exatamente. E essa é justamente a sua profissão, né, cara? Levar informações para o campo e nós vamos conversar sobre isso aí. E para você que está aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí porque esse bate-papo aqui tá imperdível. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com a Ângela. E Ângela, pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Eu fui criada, né, nasci na capital paulista, mas fui criada numa cidade do Vale do Paraíba. E depois eu fui fazer faculdade em Mogi das Cruzes, que na época era uma faculdade muito conhecida em 1992, né, que é a UMEC. E lá eu fui fazer jornalismo. Estudei em Mogi e aí eu queria muito entrar na área de jornalismo. E aí eu tive que ir para São Paulo, porque a cidade que eu morava só tinha uma rádio pequenininha da cidade, aquele jornalzinho de 8 folhas, né? Tudoinho, né? Tudoinho. E eu sonhava e eu buscava trabalhar em uma grande empresa de comunicação. E aí eu fui para São Paulo e em São Paulo eu fui buscar oportunidades de estágio. Então, quando eu ainda estava na faculdade, eu fiz estágio no SBT, fiz até com o Boris Casoy, na época, na Copa de 94. Não, o Boris Casoy que foi fazer veterinária agora, não é um negócio assim? Ele foi depois, ele, né? Exatamente. E engraçado, olha só, recentemente eu estive visitando o SBT, porque agora eu tô fazendo o SBT Agro, né, todo final de semana. E eu tava lá no SBT e eu contando pro pessoal do SBT, nossa, gente, eu não tive aqui nesse endereço, eu tive lá na Taliba Leonel, né, perto do Center Norte lá, e eu tenho uma saudade muito grande do pessoal do SBT daquela época. Eu fiz estágio aqui e eles fez estágio com o quê? Eu falei com o Boris e tal. Eu acabei de falar o nome dele, ele me aparece na minha frente assim no corredor. Ele tinha ido ao SBT aquele dia porque ele foi convidado, vai sair até uma série lá falando sobre algumas pessoas que já trabalharam e passaram pelo SBT, comemorando, né, o aniversário do SBT, e dei de cara com ele lá. E aí eu falei, gente, só foi falar energia, tá grande, né? Foi falar, o homem apareceu, né? E foi muito legal o nosso reencontro, assim. Mas enfim, aí eu fui pra São Paulo, fiz estágio também nos Correios,
e-mails. E aí eu comecei a buscar a oportunidade para mim do mercado. E aí surgiu para mim, eu tenho primos que são jornalistas também, né, nessa carreira. Eu tinha um primo que trabalhava na Folha e ele falou para mim, olha, vai abrir uma TV meteorológica, vai para lá, tem essa oportunidade, vai ser o canal do tempo no Brasil. Aí eu falei, nossa, que coisa, né? E aí eu fui atrás e aí eu conheci, na época que era o dono da Climatempo, e aí eu falei pra ele, eu quero uma oportunidade para fazer jornalismo aqui, climático, né? E aí eu lembro que essa TV foi sendo aberta em São José dos Campos, em parceria com uma universidade de lá, no início, e aí eu comecei a trabalhar lá. Então aí foi em 1999 que a minha carreira de jornalismo virou para esse segmento de clima. E aí eu falei... consequentemente, né, nos traz uma relação muito forte com o agro. Né? Exatamente. E aí eu falei, e naquela época eu não entendia nada de meteorologia, nunca tinha ouvido falar em meteorologia na minha vida, né? Eu tinha feito jornalismo. E aí eu entrei para trabalhar nessa empresa, na Climatempo, e eu falei, bem, depois de um tempo lá me acostumando com esse cenário, né? E aprendendo como que era ser uma apresentadora do tempo. Então, quer dizer, o jornalismo entrou na minha vida junto com o clima, né? Junto com a previsão do tempo, e eu tive que aprender a ser uma garota do tempo, ter familiaridade ainda maior com a câmera, com o chroma key, que hoje nem se usa mais, né? Pra quem não sabe, o chroma key é aquela tela verde, né? Que projeta, assim, a gente consegue projetar qualquer desenho atrás, assim, né? Qualquer imagem. E aí eu falei, não, eu preciso me especializar em clima também. E aí eu fui fazer um curso de meteorologia para jornalistas no CPTEC INPE. Caraca, INPE, existia isso? Ainda existe? Não existe mais. Que legal. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá em São José dos Campos, e eu fui fazer esse curso lá. E aí foi muito bacana, porque me deu um entendimento técnico do que é a meteorologia, né? E aí eu fiz esse curso, e faz mais ou menos uns 2-3 anos que eu finalizei também o meu curso na Exalc, USP, em agronegócios. Então, agora eu tenho essas duas especialidades e pretendo agora finalizar com o de sustentabilidade, porque aí eu tenho 360, né? Sim. Você já acaba fechando o seu ciclo. Mas foi assim que a meteorologia entrou na minha vida, e de lá pra cá eu me dediquei muito a trabalhar nesse segmento de meteorologia para o agronegócio. O agronegócio sempre esteve presente, né? Desde quando eu entrei para trabalhar nesse segmento. Mas eu vejo que de 99 pra cá, o agronegócio junto com a meteorologia no país cresceu demais, viu, Paulo? Sem dúvida, não tem dúvida, assim. Até é engraçado você falar isso, porque toda vez que a gente faz levantamentos de dores lá com produtores, no meu negócio lá que a gente tá com a AgriHub, a previsão climática sempre sai como uma das dores, né? E aí tem várias coisas que podem acontecer nesse meio do caminho. Mas você pontuou uma coisa extremamente importante nesse momento, porque assim, o produtor ele reclama dessa questão climática, porque ele trabalha num lugar a céu aberto. Só que quando eu também converso com o produtor, o que eu vejo na planilha dele de Excel é assim: primeiro ponto lá, compra, semente. 2, adubo. 3, fertilizante. E assim vai. A consultoria meteorológica e a consultoria de mercado é um dos últimos que aparece ali no Excel. E hoje a gente vive um momento muito diferente, Paulo, porque hoje, na verdade, a gente precisa ter essa consultoria financeira, essa gestão financeira lá no topo, junto com a consultoria climática. Essas duas consultorias vão te ajudar a entender como vai ser a sua próxima safra, porque nenhuma safra é igual a outra, né? Vamos tomar como exemplo agora esse ano que se iniciou com El Niño, desde o ano passado, e o produtor lidou com um momento diferente, que na safra 21-22 era laninha. Então, assim, tem uma diferença de uma safra e de outra. Nunca vai ser igual. Então, às vezes, você não vai usar a mesma semente que você usou na safra anterior, né? E até qualquer outro insumo. Então, as duas consultorias ajudam o produtor rural ter mais uma visão adiante para não gastar desnecessariamente, né? Sim, exatamente, porque é situacional, né? Muitas vezes o planejamento da safra que você vai fazer vai depender muito dessas informações, né? De como a gente interpreta. Mas eu queria dar um passinho atrás, que é essa questão do jornalismo. Eu entendi que você teve ali um curso, né? Rápido que te deu uma boa base, né? Mas ainda assim, eu imagino que você
você deve ter patinado algumas coisas ainda ao longo desses 20 e tantos anos aí nesse mercado, né, cara? Quais foram as habilidades, além da técnica, que você teve que desenvolver ao longo desse caminho para hoje ser o que você é do ponto de vista de autoridade, enfim? O que você teve que desenvolver nesse processo todo? Olha, ao longo desses anos todos, eu acho que a gente aprende muito também com colegas de trabalho mais velhos. Eu acho que isso, trabalhar com os meteorologistas, especialistas em clima, trouxeram uma bagagem muito importante para mim, inclusive técnica, né? Então, esse conhecimento também a gente vai adquirindo. Eu falo que a gente também aprende com os bons. E então, ter esse apoio dessa equipe toda, desses técnicos, de outros profissionais, e o dia a dia, né, Paulo? O dia a dia também vai te moldando. Você vai atrás de conhecimento, você vai atrás de estudo para você ter uma técnica, mas o que te molda mesmo pro dia a dia, para você se melhorar também como pessoa e como profissional, olhando, né? Olhando o que os mais velhos ensinam, o dia a dia, as coisas que acontecem no dia a dia também te ensinam muito isso. Imagine você numa situação de perigo extremo, de um clima muito adverso acontecendo em alguma região brasileira e todo mundo tendo que lidar com aquela informação rapidamente, colocar aquela informação pra frente, passar a informação pro telespectador, seja na rádio, seja na TV, porque eu atuei em rádio, atuei em televisão durante bastante tempo, né, em canais, assim, de grande visibilidade no país. Aprendi também a ler dentro dessas emissoras de televisão também como é o jornalismo imediato em tempo real. E a gente acompanhou uma mudança também de rádio e de televisão pro digital, né, o que não tinha em 1998, 95, né? Claro. E o celular também, né? Então, assim, tudo vai te mudando. Eu acho que é a convivência do dia a dia também. As vantagens de ficar bastante tempo numa empresa só, num segmento, te possibilita ter uma visão mais amplificada de como era, de como está, de como deveria ser também, né? É que eu sou de uma geração que quando você fica um pé numa empresa, você fica ali durante muito tempo, que você vai passando por vários departamentos, que foi o meu caso. Passei por vários departamentos dentro da empresa, até voltar também pra área de conteúdo. E hoje a gente vê uma garotada diferente, eles querem experimentar coisas diferentes e ter essa oportunidade, né? Não dá nem pra comparar a nossa geração com a deles, é muito diferente, né? Sim. E o que te faz, assim, acordar todo... Porque, assim, pensando com a cabeça do moleque que tá escutando a gente aqui agora de 20 e poucos anos, né? O que te faz acordar todo dia, cara? Pra ir lá pro mesmo lugar, fazer talvez o mesmo trabalho? O que te faz acordar todo dia? É porque eu sempre tô criando coisas novas dentro daquele ambiente de conteúdo. E eu acompanho a modernidade, né? Eu não fico parada. Então eu gosto de conviver também com os jovens, levar a minha experiência. Da mesma forma que eu aprendi com os mais velhos, claro. eu também aprendo com os mais novos aprendem comigo. Eu busco outras alternativas, né? Então, se eu tô fazendo um conteúdo de um jeito, depois eu vou criar novas oportunidades que me ofereçam uma forma melhor de se comunicar. Então, hoje, atualmente, eu cubro muita feira agrícola, né? Faço cobertura de feira. Então, em feiras agrícolas pelo país, você tem 1000 oportunidades, né? De criar conteúdos diferenciados e para um público diferenciado também. Aquele público mais novo, o público mediano, o mais antigo também, que gosta de uma comunicação diferente, né? Olho no olho, aperto de mão, né? Sim. Então, eu acho que eu não fico parada. Eu acho que é buscar dentro da empresa e levar para a empresa também essa comunicação diferente, mais moderna. É isso, eu acho que você tem que se adequar ao momento. Porque às vezes também o que muitas vezes acontece é que a pessoa fica esperando que as coisas mudem pra ela, né? Quando na verdade você mesmo pode, a brincadeira que faz, arranjar uma sarna pra se coçar, né? Porque se não tivesse criado o Agrotalk lá, ninguém ia chegar pra você, Ângela, por favor, teria como você criar um Agrotalk, o podcast da Climatempo? Não existiria isso, né, cara? E pra você ver, o seu podcast é um dos mais antigos hoje do mercado, né? Eu estou no episódio do Agrotalk de número 232. Você, como eu, sabe o quanto, né, a gente demora pra chegar num número desse, com assuntos também variados, como a gente tem que... E a gente vai acompanhando a evolução, as tecnologias, inovações, pra gente trazer aí novos episódios e novas informações pra quem utiliza, né, a comunicação, esse conhecimento. Legal. Você já se perguntou por que é tão difícil analisar o crédito rural no Brasil?
O principal problema tem a ver com a baixa qualidade das informações disponíveis ou até mesmo a falta delas, o que implica em uma análise extremamente burocrática e custosa tanto para as empresas como para o produtor rural. E é para ajudar nisso que a Serasa Experian, a primeira e maior empresa de tecnologia focada em dados do Brasil, está no agronegócio, para apoiar seus parceiros tanto dentro como fora da porteira. No caso das empresas do agro, a Serasa Experian auxilia na prospecção, na análise de riscos de crédito de conformidade socioambiental e no monitoramento de safras. E os produtores rurais na identificação dos melhores parceiros comerciais e a traçar estratégias de sucesso para o seu negócio. Para conhecer mais sobre a Serasa Experian, é só buscar no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube e entre no site www.serasaexperian.com.br/agro e confira soluções voltadas para o agronegócio. Seragro é Serasa Experian, o melhor caminho para o agronegócio. A gente deu uma pincelada ali antes nessa questão das dores que os produtores têm no que diz respeito à previsão climática e tudo mais, né? Para que caminho está indo a previsão? Assim, por que ainda existe muita dúvida em relação a isso, sabe? Eu acho que essa dúvida ainda melhorou bastante nos últimos 20 anos, porque a meteorologia, como eu te disse, junto com o agronegócio, evoluiu muito no Brasil. A gente sabe que o mercado europeu, nos Estados Unidos, a meteorologia, né, ela tem uma expansão muito forte durante muito tempo. As pessoas lá não saem de casa sem ver a previsão do tempo, né? Não fazem nada por causa, né, de furacões, tornados. E aqui no Brasil isso tá mudando bastante. A gente fala que falar de clima aqui no Brasil é sempre um assunto para o produtor rural e para outros segmentos, mas para o produtor rural ainda em especial. É difícil entrar na cabeça dele que um relatório de clima, uma previsão de clima mais especializada, mais local, geograficamente ali para aquele ponto da fazenda dele é importante para a tomada de decisão. Mas eu acho que com o tempo as empresas também que necessitam de dados junto com os produtores vão se adequando a isso. A previsão melhorou bastante porque a meteorologia, os modelos matemáticos evoluíram também. E agora, né, Paulo, a gente tem a inteligência artificial. Isso vai colaborar muito para melhorar os dados, né? Para você ter uma ideia, de 20 anos para cá, hoje já temos mais de 5 modelos matemáticos que podem ajudar a fazer a previsão de tempo e clima, né? Antes a gente trabalhava com 1, com 2. Antes a gente não tinha tanta estação meteorológica em fazendas. Hoje a gente tem bem mais. A gente vê aqui na feira, por exemplo, muitas empresas vendendo estações meteorológicas. Eu acho que isso é importante. Quanto mais estação, quanto mais radar a gente tem, quanto mais sensores a gente tem, mais dados a gente vai ter. Claro. E hoje a gente não faz nada sem dados, né? Você não mede uma produtividade, uma rentabilidade sem dado, você não consegue fazer uma boa previsibilidade se você não tiver dado. E a inteligência artificial agora é a bola da vez, veio nesse momento para ajudar a apurar, refinar ainda mais esses dados e trazer a melhor informação para esse produtor. É até legal você ter tocado nesse assunto dos modelos, né? Pô, antigamente a gente usava 1, 2, hoje a gente já tem 5. Acho que até para a turma entender o que é um modelo meteorológico e tal, que você leva em consideração para estruturar um novo modelo meteorológico, por exemplo? Para a turma entender que também não é simples assim, né? Sim, não é simples. Eu vou fazer um resumo bem grande assim, porque as pessoas elas olham o mapa de previsão do tempo à noite, sentada em casa, num grande veículo de comunicação. Vou assistir lá à noite. Boa noite, Brasil, né? Todo mundo já tá sabendo do jornal que eu tô dizendo, mas assim, o mapa tá lá, mas para aquele mapa tá lá naquele dia, nós temos lá no espaço satélites, que alguns países, que não é o Brasil, detêm as informações desses satélites. Essas informações colaborativas junto ao governo brasileiro vão para um supercomputador. Então lá nos Estados Unidos tem um supercomputador. O Brasil, o governo brasileiro, ele tem acesso a esse computador, então ele vai lá, ele puxa os dados desse computador e traz para um supercomputador brasileiro aqui, que fica lá em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Todos esses dados de pressão de ar, de nuvens, de temperatura, de altitude, tudo, são muitos dados, vão
para esse computador, que faz zilhões de contas por segundo. E jogam esses dados para dentro de modelos matemáticos de previsão. Esses modelos são criados por cientistas, né? E sempre, todos os dias, refinados, atualizados, né? Tem todo um sistema para fazer o apuramento desse modelo tá funcionando certinho. É tudo computacional, mas tem cientista por trás disso. Claro. E aí, esses dados, eles contabilizam, né? Esses modelos, eles agrupam todos esses dados de pressão atmosférica em várias altitudes, desde aqui do chão até lá quase próximo ao espaço, né? Passa estratosfera. E nessas camadas de altitude, o vento tá correndo em várias direções, a gente tem temperaturas diferentes, então tudo isso, esse agrupamento de dados é levado para dentro desse modelo. E ele vai te dando algumas respostas. E o meteorologista estuda para isso, para analisar essas respostas, para entender quais são os sistemas meteorológicos existentes, para ele poder riscar a previsão do tempo daquela que você vê no mapa, né? Vamos saber aonde vai chover, aonde não vai chover, qual o volume de chuva previsto para aquele local, aonde vai ter chuva abaixo ou acima da média. Então, na verdade, há muito estudo, há muita ciência por trás disso e tecnologia, né? Que às vezes a gente, estando no campo, a gente não pode nem imaginar, né? Sim. Mas não é só o agronegócio que se utiliza desses dados. O mercado de varejo, por exemplo, se utiliza desse dado. O comprador de vinho se utiliza de um dado desse. Verdade. Vai fazer um friozinho, vamos tomar um vinhozinho. Vamos tomar um vinhozinho, mas você viu... Vamos encher as prateleiras. O comprador, ele vai falar assim, eu quero saber se o próximo inverno vai ser tão frio quanto o inverno passado. Aí ele vai olhar lá pra lista dele, olha, deixa eu ver quanto que eu comprei de vinho ano passado pra eu projetar a compra desse ano. Cara, isso é um puta do exemplo. Porque é o seguinte, às vezes as pessoas ficam assim, cara, como é que toma decisão em cima disso? É assim, né? Ó, eles tomaram uma decisão de compra de um lote a mais de vinho porque aquele ano vai ser mais frio do que os 10 anos anteriores. Quer Exatamente. Dizer, tá na cara, é assim, né, que a gente faz. E ele não quer perder dinheiro. O comprador que vai atrás de grandes distribuidores de vinho, pra ele colocar em 10 supermercados, por exemplo, a quantidade de vinho, ele não quer perder dinheiro. Se eu falar pra ele que vai ser um inverno quente, ele não vai comprar a mesma quantidade que ele comprou do ano passado se tinha uma previsão de muito frio. Sim. Ele vai tirar o pé do freio, porque ele não vai gastar. Agora, se ele vai fazer bastante frio, ele compra. Mas olha só que interessante. Quando o comprador ele faz essa compra, depois essa compra desses vinhos chegam aos supermercados. O gerente do supermercado, ele vai analisar aquilo que chegou e ele vai olhar para dentro do estoque dele. Então, se eu chego aí ele vai receber a previsão de 15 dias. Então, se eu falo assim para ele, olha, da semana da AgriShow, vai fazer um calor danado, temperatura muito elevada. Não bota vinho na prateleira. Você vai vender cerveja, vai vender refrigerante, vai vender água, né? Olha o seu estoque lá como que tá no supermercado de bebida. E aí ele faz aquelas promoções, você vê aquelas promoções. O supermercado, ele prepara você para quando você chegar lá dentro, você entra para comprar uma coisa e você sai com 10 na mão. Nossa, é verdade. Eu precisava... Nossa, que super aleatório, né? Eles usam a informação para venda. Claro. Que faz todo sentido, obviamente, né? E bom, aquela questão que a gente sempre fala, né? Eu acho que isso aí tá cada vez mais caminhando para essa questão de tomada de decisão baseadas em informação, né? Eu escutei uma definição essa semana que eu tô usando em todos os episódios aqui quando a gente fala de tecnologia, adoção de tecnologia e tudo mais. Que você falar pro cara que ele tem que tomar decisão baseada em dados é a mesma coisa que você querer vender a Netflix e ele nunca ter assistido um filme. Cara, isso faz muito sentido. Porque assim, nunca coletei dado na minha fazenda, nunca mexi com Excel, não sei nem o que é isso, esse bicho, e você tá chegando aqui com um software pra eu tomar uma decisão baseada em dados, né? Como que você vê essa questão dos dados, da análise dos dados, tomada de decisão? Qual que é a distância que a gente tá dessa tal agricultura digital? Eu acho que a gente tá numa distância bem curta, Paulo. O produtor rural hoje, assim, eu acho que ele não tá bobeando mais. Olha, a gente olha para essa feira AgriShow aqui esse ano, olha a quantidade de gente que está circulando aqui nessa feira atrás
de solução, mas atrás também de conhecimento. Porque não basta só você comprar uma solução tecnológica para sua fazenda e não saber usar. Exatamente. Então você precisa também levar o conhecimento para o seu funcionário dentro da fazenda. O proprietário daquela grande fazenda ou o médio produtor, ele vai buscar conhecimento para aquele operador que vai operar aquela solução, né? E o pequeno, eu vejo que o pequeno agora também, ele tá buscando informação. Às vezes ele ainda tem um tem o filtro, né? Mas não tem até o subsídio para comprar aquela máquina, por exemplo, agora. Mas ele não mas ele quer entender daquilo. Porque às vezes ele não tem o dinheiro para ele, mas ele pode estar trabalhando para alguém que tenha. E ele quer. E hoje mão de obra, vamos dizer, né? Tá bastante escassa, né? Eu vi muita gente aqui na feira reclamando de mão de obra, né? Então a gente vê cada vez mais que é preciso também ter essa parte educacional para quem vai lidar com essas soluções, de tantas que tem aqui na feira. Sim. No fim do dia tudo se resume a gente botando os negócios pra funcionar. Exatamente. Né? Não tem outra escapatória. Como nós aqui. Não, e é engraçado, cara, que esse levantamento que eu falei pra você que a gente fez lá em Mato Grosso, que gerou esse dado, falta de acurácia em previsão das coisas, uma das dores do produtor, praticamente todas as regiões, mão de obra é uma dor do produtor. Então a gente tá muitas vezes querendo dar uma avançada e esquece que tem alguém ainda, hoje, que precisa apertar o botão, né? Sim. Cara? E às vezes ele não sabe ler. Sim. Pode ser que uma hora chegue que a máquina domine muita coisa e que não precisa de tantas mãos assim, mas ainda a gente tá um pouquinho longe disso acontecer. Tá, muito longe. Eu acho que a gente ainda precisa trabalhar muito essa parte de ensinar mesmo, né? De ter mão de obra, de educação e conhecimento para quem vai operar essas soluções. Eu acho que isso é bastante importante. A gente está entrando, eu acho que numa era que realmente a gente tem que estar com a educação ali em cima. Sim. Se a gente quer ser um país, né, sustentável e produzindo sustentavelmente, né? É isso aí. Até pra gente finalizar, vamos entrar nessa seara aí, né? Você é jornalista, se especializou em agronegócio, se especializou em clima e agora tá com essa pegada aí do ESG e tal. Como que você une tudo isso aí nesse pacote? Eu acho que uma coisa tá amarrada na outra, né? O clima tá amarrado junto com a produção agrícola, que tá amarrado agora a questão da sustentabilidade. O produtor agora, mesmo o pequeno, ele sabe que ele precisa caminhar, né, para uma produção que é onde ele possa gerar sua própria energia dentro da fazenda dele, né? Planta seu milho, planta sua cana, com a própria cana ele gera a bioenergia da fazenda dele, uma economia circular, até porque ele vai atrás de uma certificação sustentável para que ele também possa ser remunerado por aquilo que ele planta e ter maior valor agregado em cima daquilo. Então acho que a gente está caminhando, tem muita gente que ainda vai adequar a sua fazenda a essas certificações, mas eu acho que é importante para o produtor rural buscar as informações que ele precisa. E é isso. A agricultura não tem mais volta para ela sem a sustentabilidade, né? Agora a gente chegou num patamar que a gente sabe que a gente pode produzir muito, mas agora a gente precisa produzir muito no mesmo espaço. Cada vez mais difícil fazer uma expansão em termos de produção da mesma maneira que foi feito anteriormente, né? Não faz nem sentido mais fazer não faz. Isso aí. Legal. Angela, muito obrigado, viu, por você ter participado aqui com a gente. Depois de alguns anos, vamos combinar, né? A gente até fez outros encontros, outras reuniões, Sim. mas nunca gravamos. Então, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. E parabéns aí pelo seu trabalho, por toda essa carreira maravilhosa que você tem aí. E que ainda tem muita coisa pela frente pra vir, né? Vamos seguir junto. Eu digo que a gente nunca faz nada sozinho, a gente precisa dar as mãos, né, pros comunicadores, pra gente poder ajudar esse agro todo também a se comunicar melhor. Eu acho que o produtor sabe muito bem o que ele faz. A gente precisa contar para a cidade, para o urbano, quem é esse cara que leva o feijão e o arroz até a mesa dele. E fica aqui o meu convite agora para uma dobradinha, para você ir pro Agrotalk pra gente bater um papo. Meu nome é pronto. E fechado. Conta pra gente como que quem tá escutando aqui agora pode acompanhar o seu trabalho. Você pode acompanhar o meu trabalho através do podcast Agrotalk, que tá em todas as plataformas, Spotify, Deezer. No YouTube da Climatempo também você pode acessar lá o formato videocast do Agrotalk. E para quem acompanha o site Climatempo, que vai lá pesquisar informações do clima, você pode acompanhar também lá no site a Editoria de Agro, que é o canal de notícias lá da Climatempo, com toda a cobertura aqui das matérias aqui que tá acontecendo na AgriShow. A gente conversou hoje aqui com bastante gente, fomos ver irrigação também, falar de irrigação, já que a gente tá num ambiente que
Tá bastante seco nesses dias aqui sobre o Brasil Central. A gente tá vendo as chuvas acontecendo só no extremo. Até a gente comentou hoje sobre o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, essa catástrofe toda. E lembrando que isso é consequência das mudanças climáticas. Isso aí vale um outro podcast, viu, Paulo? Que a gente vai falar lá no Agrotalk um pouquinho também sobre mudanças climáticas, porque eu acho que isso é um assunto que a gente tem que levar muito pro produtor rural, porque hoje a gente vê aí grandes produtores plantando soja e milho em suas terras, mas o clima está mudando muito e às vezes algumas regiões brasileiras vão deixar de produzir aquela cultura, migrando para outros estados, vai ter umas mudancinhas, mas a gente tem que se adaptar a esses climas adversos que estão acontecendo bastante. Isso aí. Adaptação é o sobrenome dos produtores, né? Exatamente. Isso vai acontecer com certeza. Obrigada. Antes da gente finalizar, nós temos um quiz aqui. É rapidinho, não tem pegadinha, viu? Agora você já vai saber, ó. Quiz. Ó, vou fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Ângela Ruiz, qual que é a sua música antiga predileta? Gosto muito de U2. U2 é bom. Sunday, Bloody Sunday. Tá bom, essa aí tá boa. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Nossa, eu já visitei tantos lugares legais, mas eu vou falar de um que eu tive recentemente que me marcou bastante, foi a cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense. É um local, assim, muito, muito bonito. As pessoas costumam ir muito pra Canela, Gramado, né, por ser friozinho. Sim. Mas a região serrana catarinense me impressionou bastante pela beleza dela. Olha, e uma beleza ainda bastante intacta. Ah, isso é legal. Eu gosto disso, muito bom. E qual que é a sua especialidade na cozinha? Ai, a minha especialidade na cozinha... Vou te contar uma coisa que é do agro, hein? Chega, taca. E eu acho que você não comeu isso nunca. Será? Umbigo de banana. Umbigo de banana, de Sabe o que é esse umbigo não. da banana? Lá no cacho da banana, lá em cima, na hora que você vai tirar o cacho da banana, tem um coração roxo. Sim. Aquilo lá tem gosto de palmito. É mesmo? É. Vou dar uma receita aqui pros seus... Chega, não. Seus ouvintes. Eu vou falar pro meu pai, lá em casa tem bananal. Na casa do meu pai tem um bananal lá. Você tira aquele coração roxo, aí você joga um pouco fora as folhas que estão mais queimadas e velhas, e aí você passa uma água nas folhas e você corta ela igual você corta couve verde pra fazer uma feijoada. E aí você coloca ela num caldeirão grande e bota pra ferver. Só que você vai precisar fazer essa fervura umas 3 vezes, trocando a água. É como se você fervesse um macarrão lá, cortadinho esse umbigo de banana, tira, põe água nova, ferve 3 vezes, pra tirar bastante a babinha desse coração, né? Como se fosse um legume. E aí, depois que você já ferventou 3 vezes, você vai pegar uma outra panela lá caprichada, aí você vai usar lá o seu azeite, o seu óleo. O azeite tá um pouco caro agora, mas pode usar o óleo. Só um pouquinho, não Só um pouquinho lá, com a sua cebola picadinha, o seu alho amassadinho, o seu bacon. Aí você frita bem ali, aí você joga esse umbigo de banana picadinho nessa misturinha. Tempera do jeito que você gosta, com seus temperinhos, uma salsinha, uma cebolinha, serve no prato lá pra sua família comer, e aí você vai me dizer que vai ter um gosto de palmito e, além de tudo, nutritivo. Olha aí. Receitas da Ângela aqui, do agro. Meu pai escuta todos os episódios, então ele provavelmente vai saber dessa receita e nós vamos experimentar. E indica algum livro que de alguma maneira impactou sua vida que você pode compartilhar com a gente? Um livro que impactou minha vida, eu vou falar pra você. Eu teve um de Paulo Coelho que me marcou bastante, mas foi quando eu era muito jovem. Mas um agora recente que eu li foi sobre como educar os filhos na modernidade de hoje. Do Isami Tiba, que eu acho que a gente precisa trazer uma outra visão contemporânea para os nossos filhos da realidade que é o mundo hoje, né? A gente falou de geração aqui no começo do nosso podcast e a gente vê que a garotada hoje quer consumir essa comunicação de um jeito muito mais rápido. Em 1 minuto eu preciso dizer tudo o que você precisa saber. É difícil você encontrar uma linha, né, de uma comunicação rápida com essa garotada. A gente precisa aprender mais a melhorar essa comunicação com esses jovens que vêm vindo e eles aprender um pouco com a gente também, que não dá pra falar tudo em 1 minuto, né?
Agora uma mais filosófica pra gente finalizar de verdade. Uhum. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Olha, que eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje quando eu tinha 17 anos. Mas eu queria ter 17 de vitalidade, né? Porque com 17 a gente tem muito gás. Não que eu não tenha agora, mas com 17 a gente tem muito, né? A gente tá explodindo, né? São os trade-offs, né? Os trade-offs da vida. Muito bom. E pra você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou aqui. Então considere compartilhar o Agro Resenha com seus amigos aí. O podcast cresce na medida em que você participa com a gente. Então assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcasts. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram. O link tá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato@agroresenha.com.br para mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi pra gente. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br. Ângela, muito obrigado de novo. Sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria, a qual você conhece já, que é: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Obrigada, Paulo. Até a próxima. Te vejo no Agrotalk. Agrotalk, com certeza. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.